sobre o cuidado que eu e você precisa ter com os roubadores de identidade. Nós perdemos muito fácil a nossa identidade, porque situações, coisas, assuntos, palavras malditas, elas roubam a identidade. Pessoas que às vezes estavam muito felizes, animada diante de Deus e de um propósito de avançar, quando recebe uma palavra torta no meio do caminho, se desvia do propósito de Deus. Por quê? Porque o diabo é especialista em usar pessoas, em usar coisas para tirar você do propósito e da sua identidade. Então eu quero motivar você a entender que nós que somos crentes em Cristo Jesus, sabemos que o sacrifício que Ele fez na cruz é único e genuíno, e a graça que Ele nos deu de nos salvar por amor, ela é única, inviolável, intransferível. Ele nos deu a vida através da morte daquele que não tinha pecado. Todos podem dizer amém? Mas isso não nos garante por nós mesmos, porque Ele nos garante todas as coisas. Por quê? Porque Ele diz que Ele levou sobre si todas as coisas. Ele levou as enfermidades, Ele levou o castigo que nos traz as paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós entendemos tudo isso, mas pastor, por que nós então desanimamos? Porque existem roubadores de identidade, pessoas que através de uma palavra se fecham, que nem parece mais a mesma pessoa. Mas hoje eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, que ninguém mais vai roubar a sua identidade em Cristo, e Ele vai te fazer além do que você imagina. Primeira coisa que nós precisamos ter é acreditar em quem somos e por quem estamos trabalhando. Abra a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13. Senão eu começo a pregar e nem ler o texto. Mateus 16, versículo 13. E ontem, quando o Marcos pegou a palavra, ele abriu o texto. Eu fiquei rindo, porque era o texto de hoje que eu ia pregar. Falei, Deus, tu é bom demais. E ele chega, e chegando Jesus à parte de Cesaré de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou até um dos profetas. Disse-lhe Jesus: eu sei o que eles dizem, eu sei o que os outros dizem de mim. E o que Jesus está dizendo aqui, Ele está falando assim: eu não me importo o que eles estão dizendo de mim, porque eu vim aqui com um propósito. Eu me importo com o que vocês acham de mim. O mundo enxerga Jesus de uma forma, mas nós enxergamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Está entendendo ou não? E para Ele o que importa é se você é filho amado dEle, que enxerga Ele quem Ele é. Está entendendo? E ele pergunta essa mesma coisa, essa mesma pergunta que eu fiz. E Ele disse-lhe: e vós, quem dizeis que sou? Então Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: oh, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas. Oh, tu, Simão, filho de Jonas. Não foi você que foi revelado por você, mas foi meu Pai. Deixa eu ler então, que é melhor. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quem tem a revelação dos céus nunca mais fica cego por aí. Quem tem a revelação dos céus nunca mais
volta para o seu passado, porque tem a sua identidade restaurada. Aleluia. E ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Feche seus olhos, abre seu coração. Pai, muito obrigado por essa palavra tão poderosa, uma palavra que esquadrinha a nossa vida, nos faz ter uma identidade clara de quem o Senhor é, e através da identidade que nós temos em Ti, a nossa identidade como filho é restaurada, porque hoje nós podemos olhar um para os outros e dizer que somos filhos do mesmo Pai, porque através do Teu amor e do Teu sangue, Ele nos une em um só corpo. Nós te damos graça, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém, irmãos. E eu queria, começando a nossa palavra, essa breve introdução, não posso me alongar, é entender o conceito da identidade. Se alguém perguntasse a você e a cada um de nós aqui, quem você é? Quem você é? Nós temos aqui aproximadamente umas 180 pessoas. 180 pessoas, eu garanto a você que nós não teremos a mesma resposta. Se a gente fizer um grupo aqui de 10 pessoas, nós não teremos a mesma resposta, porque cada indivíduo é único, e nós só nos tornamos um nele, porque senão é Babel, cada um puxa para um lado, mas quando estamos nele, fazemos parte do mesmo corpo, e um corpo obedece o cabeça, ou melhor, a cabeça comanda o corpo, e Cristo é a cabeça do nosso corpo, Ele que determina para onde nós vamos. Mas para que a gente possa entender isso, a palavra, nós precisamos entender quem somos. Qual seria a sua resposta? Você sabe exatamente para que você foi criado? Você sabe exatamente para que você foi criado por Deus? A palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:27, que Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele cria, é uma criação de Deus. Criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Obrigado, filho, rápida demais. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte: Deus criou você à imagem dEle. Ele criou você para governar sobre todas as coisas, para governar sobre as suas emoções, para entender quem Ele é e governar os seus sentimentos, porque nós às vezes ficamos paralisados, porque nós achamos alguma coisa. Eu acho que já era, irmão. Quando você começa a questionar a Deus de algumas coisas que Deus faz, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam nem tudo é bom, mas todas as coisas vão contribuir para o nosso amadurecimento, para a nossa maturidade. A maturidade precisa chegar, e por isso que nós estamos fazendo aqui uma conferência, Ruios, filhos maduros. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ser maduros para entender que Deus é um Deus que nos leva além daquilo que a gente imagina, mas só os maduros entendem, porque maduro, ele não fica balizado pelas circunstâncias, ele crê no Deus do chamado. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda isso. A identidade, ele é fruto do entendimento de quem somos em Cristo. Fala assim: a identidade é o fruto do entendimento
de quem nós somos em Cristo. Então, quando você entende quem você é em Cristo, a identidade começa a ser revelada para a gente. E quando a gente começou falando sobre isso, nós falamos alguns pontos, e eu quero relembrar você. Um dos pontos que falamos é que a imagem que eu tenho de mim revela a minha identidade. Se você tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele habita dentro de você, você vai olhar dentro de você e falar assim: não, Cristo habita em mim, e a sua identidade é restaurada. O segundo ponto que eu falei na semana passada, retrasada, eu falei que quem tem a identidade restaurada não foca nas suas próprias limitações. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente é limitado, e a gente usa um subterfúgio para isso. Sabe qual é o subterfúgio? Eu sou tímido, eu sou tímida. Ih, pastor, eu não sei nem falar. Quem já pensou assim? Fecha até o olho para não ver. A Bíblia diz que os tímidos, eles não vão nem para o céu. Apocalipse diz que os tímidos não vão para o céu. Irmão, quem é tímido aí? Não vai para o céu, não. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. Amém ou não amém? Nós precisamos entender que a timidez é até você conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra e ela começa a habitar dentro de você, ela começa a gerar vida dentro de você de uma forma inexplicável. O amor por essa palavra. Então a identidade é fruto desse entendimento. Mas o que acontece na realidade é que muitas das vezes nós não entendemos quem somos e não temos a certeza do que Deus tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Antes da gente nascer, Ele já preparou o que você vai fazer. É só você ouvir a voz dEle e seguir o que Ele falou. Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se atentamente. Abre aí, minha filha, para me ler o texto de novo. Isso. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. Irmãos, guardar nesse sentido aqui é você praticar. Guardar é praticar. Quando você ouve a voz e pratica ela, irmãos, tudo vai concorrer para o seu bem. Mesmo que seja um momento difícil, mesmo que seja um momento de perda, mas Deus vai ser fiel com você. Ele é o nosso conforto, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso seguro bem presente, o nosso socorro bem presente. Amém? Olha o que ele diz para Jeremias 1, versículo 5. Olha só o que ele diz para o grande profeta daquele tempo. Ele diz: antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi, antes que você viesse ao mundo, e te separei, te designei para a missão de profeta sobre as nações. E eu quero declarar nessa noite que Deus, antes da fundação do mundo, já havia escolhido você, já tinha escolhido você, para que você pudesse ser aquilo que Ele planejou. Mas os roubadores de identidade estão por aí, trabalhando para que você não cumpra o seu chamado. Os roubadores estão por aí travando as pessoas, através de circunstâncias, de desafios. E eu quero motivar você: não se preocupe com os desafios, creia na palavra. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Nosso Deus, Ele é suficiente. Você não vai precisar de nada, porque Ele vai suprir todas as coisas. Porque é assim que faz.
nós precisamos entender quem nós somos e qual é a nossa identidade como pessoa e como igreja. Sabe por quê? Porque Deus chamou você para fazer parte desse corpo. Pode dizer amém aí? Eu vou embora para Teresópolis de novo. Deus nos chamou para você fazer parte desse corpo aqui. Fala amém. Vou falar de novo, estou até com medo. Irmãos, Deus chamou você para fazer parte desse corpo aqui. Oh, glória a Deus, melhorou, Jesus. Eu sabia, vocês estavam dormindo, Jesus. Então, eu quero que você entenda o seguinte: Ele chamou você para ser igreja? Chamou, para ser igreja aqui. Então, você comece a desenvolver o seu chamado aqui. Irmãos, aqui você desenvolve o seu chamado, é só você querer. É claro que quando a pessoa chega, a gente tem um tempo de conhecer a pessoa, natural. É igual um relacionamento, verdade ou não? Porque o certo do relacionamento é quando você conhece, é logo beijar na boca? Fechar o olhinho? Não, não é, né? Eu não sei, eu já falei até para minha esposa, eu nem sei, eu só beijo uma boca há 30 anos. E eu gosto de beijar aquela boca. Todo dia eu tasco-lhe um beijo nela, pelo menos uns 2 por dia. Tem dia que a gente beija até mais, dependendo do humor. Dá até para fechar o olho e virar o olho, dependendo do humor. Mas, como eu não sou bobo nem nada, eu já tenho uma caixa de Neosaldina na gaveta. Estou com dor de cabeça, dou Neosaldina, espero meia hora, remédio passa, né? Fica tudo animado, a gente beija assim mesmo. Entendeu? Eu incentivo aos casados da igreja a beijar, irmão. Mas se você não é casado, não beija não. Que você liga em cima, o negócio começa a pegar fogo em outro lugar. Então segura a ponta. Amém? Mas eu quero motivar você para você entender isso. Eu brinco com você para chamar a tua atenção, porque tinha gente dormindo. Eu quero que você entenda que o seu chamado que você tem não pode morrer com você. Não pode morrer contigo. Você não pode sair desse ambiente da terra sem fazer discípulo como Ele mandou você fazer. Você tem que ter pessoas que sigam o seu legado em Cristo, que olhem para você e se inspirem em você. Irmãos, isso me faz ser um homem mais santo. Tu acredita ou não? Você acredita nisso? Isso me faz ser um homem mais temente a Deus e buscar mais o Senhor. Porque quando eu olho para os meus discípulos mais próximos, Gabriel, Kelly, Joel, que está aqui na frente, Valmir, essa galera que anda comigo, o Conceição, essa galera que anda comigo, e eles olham para mim e falam: pastor, o senhor é uma inspiração para mim. Todas as vezes que ele fala um negócio desse para mim, eles falam um negócio desse para mim, o meu coração começa a tremer. Eu falo: Deus, não me deixa cair não, Senhor, pelo amor de Deus. Irmão, eu me policio. Eu parei até de fazer frango com cerveja em casa, porque eu fiquei com medo de comprar cerveja, porque o pessoal brigava e falava: pastor, está bebendo. Não, irmão, porque eu gosto de fazer frango peruano, aquela cerveja preta, bota, gostoso, rapaz. Mas um dia eu estava no mercado comprando, o cara falou: Pai do Senhor, pastor. Eu falei: Pai do Senhor, irmão, para me fazer aqui o frango, eu estou sabendo. Compra gelado que é melhor, pastor, gelado não faz espuma. Eu falei: miséria, meu Deus do céu. Pastor, se eu botar aí o tempero com sal, vai fazer muita espuma. Então compra bem gelada. Eu falei: mas se der bem gelada, a mão começar a tremer. Aí errar um pote, botar na boca, aí depois volta para tudo lá para trás de novo. A gente fica muito preocupado. Por quê? Porque eu preciso ser um exemplo. Eu preciso ser um exemplo como pai, como esposo. E isso preocupa algumas pessoas. Sabe por quê? Porque nós não queremos mudar. Nós queremos que os outros mudem. Mas nós queremos continuar fazendo e praticando o que praticamos. E eu quero te dar uma palavra nessa noite com muito amor no meu coração, querido. Eu quero dizer para você que Deus chamou você para ser igreja, não o que você quer. Deus chamou você para cumprir um chamado. Ele te deu o poder de você viver. Porque quando você estava na corrida, tinha 7.000
querendo o seu lugar, mas você foi escolhido, você nasceu, então você nasceu com um propósito, você nasceu com uma missão, e aqui no Arsenal, Deus vai fazer cumprir em você aquilo que Ele planejou. Mesmo que isso precise que você renuncie um pouco mais, porque eu também tenho que renunciar. Não é fácil, não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é troco de bala, não é troco de bala, é uma vida de renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é um evangelho fácil. Não é porque o pastor é gente boa que joga bola. Não jogo mais, hoje eu sou a bola, mas um dia eu já joguei, não tenho nem joelho para isso. Mas não é porque o pastor bate papo, joga videogame, solta cafifa com os meninos da igreja. Não é. Eu solto cafifa com os meninos da igreja, não se escandalizem não. Cheguei para o menino, falei, teu pai solta pipa com você, solta nada. Eu falei, então teu pastor vai soltar. Duvido, brevô. Tinha um irmão aí que vendia cafifa, fui na casa dele, falei, irmão, me vende aí umas 10 cafifas aí, porque eu não sei soltar, vou voar logo. Aí foi, pastor, vou te dar aqui uma linha chilena. Eu falei, não, isso é pecado, não pode. Falei, pô, pastor, então vou te dar uma linha uruguaia. Eu falei, não é chilena, é uruguaia. Está entendendo? A chilena está proibida, verdade ou não? Está lá no documento lá da polícia, está dizendo, linha chilena. Essa que eu peguei é uruguaia. Sabe qual é a diferença que eu não sou pipeiro? Fui soltar pipa com o menino, filho de Priscila. Fui lá no Rio do Ouro, peguei as pipas, ele, botei dentro do meu carro. Falei, filhão, não sei onde dá para soltar pipa aqui. Onde dá? Pastor, ali no Rio do Ouro tem uma rua cheia de gente soltando pipa. Falei, vamos para lá. Cheguei lá, tinha uma renca de moleque. Os caras, eu saí dentro do carro, igual aquele jogador caro. Falei, vamos fazer aí. Falei, ó, a minha é diferente, que a minha tem que ter rabiola, porque eu solto pipa, você solta cafifa. Então a minha é diferente. E eu botei a minha pipa no alto. Você cortei um, ele ficou todo bobo. Veio um troço lá, maluco, tal, sem rabiola, veio assim, me levantou assim, eu só vim embora. Falei, pô, mas assim não deu nem graça, eu só cortei um. Eu falei, pastor, aqui é assim mesmo. Resumindo, nós soltamos as 10 pipas, nós voamos 10 vezes. Ele chegou a cortar algumas pessoas, mas eu não tenho dúvida que isso marcou a vida dele. Deus chamou você para marcar a vida de pessoas. Então, eu quero que você entenda isso. Deus chamou você, não é para fazer o que você quer. É isso que você precisa entender. Irmãos, é uma coisa que me chama e me maltrata todos os dias. Porque de verdade, eu não faço o que eu quero. Na maioria das vezes eu faço o que eu não quero fazer. Mas eu me sujeito à voz daquele que me deu a identidade de volta. Ele me deu a identidade de volta. Ele me deu a minha família. Ele me deu tudo que eu tenho de melhor. Então, meu irmão, tudo que eu fizer é para Ele. Tudo que eu quero é para Ele, para agradar a Ele. Mas ter isso como uma verdade, isso só vem com um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Não tem como. Não tem como ser crente aos domingos, não tem como. É intimidade, é ter tempo com Ele, do teu jeito, da tua forma, da forma que você quiser, mas você tem que ter tempo com Ele. Os melhores momentos da minha vida com Deus, irmãos, não foi em nenhum monte dessa vida, não foi na minha igreja, onde lá em Teresópolis reunia-se 3.000 pessoas, um fogaréu. Não foi aqui, foi na minha intimidade com Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, era Ele que me sustentava pela sua voz, que ecoava dentro de mim, dizendo, não temas, eu sou contigo. Não importe o que passe na sua vida e na sua história, quem
identidade, sabe quem chamou e sabe que Ele é fiel para cumprir. Por isso nós precisamos ter cuidado com a nossa alma, com o nosso próprio entendimento, porque a nossa alma inclina para o pecado, mas o nosso espírito vivifica dentro de nós a vontade do Pai. Na maior parte das vidas e das pessoas que se dizem filhos de Deus, não entende a sua própria identidade de filho, não sabe os seus direitos, nem os seus deveres. E os deveres aqui, irmãos, não é dízimo, não, isso é coisa pequena, não é disso que eu estou falando. Dízimo é fidelidade, totalmente diferente. Ninguém aqui está preocupado se você é dizimista ou não é. Sua intimidade com Deus é você que revela através do seu amor e através da sua entrega. Nós precisamos entender que por falta de intimidade, muitos homens e mulheres estão paralisados, decepcionados na fé, porque não sabe mais a identidade, porque perdemos a identidade todas as vezes que fazemos uma escolha fora daquilo que Deus planejou. Perdemos a identidade, porque você começa a viver quem você não deveria viver, você começa a ser quem você não deveria ser, e a sua identidade é perdida. Mas há esperança para mim e para você. Oh, aleluia! Há esperança para o perdido. E Ele está aqui nessa noite de braços abertos, dizendo para mim e para você: eu sou o restaurador de identidades. Nós somos paralisados como indivíduos na nossa vida secular. Por perder a nossa identidade espiritual. E isso nos leva a níveis depressivos, de distanciamento da presença. Primeira coisa que acontece é quando a gente começa a se distanciar, a gente começa a fazer coisas que a gente não queria fazer. Os roubadores de identidade limitam a atuação do indivíduo e da igreja. Os roubadores de identidade limitam o agir da igreja, limitam o poder do Espírito Santo na igreja. Então eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda de verdade que Ele nos chamou para trazer de volta a identidade de filho. Amém ou não amém? Nunca podemos achar que somos capazes de resolver os nossos problemas sem Ele. Fala assim: sem Ele, nós não podemos fazer nada. Quando a gente tem essa consciência, a gente não se distancia dele. Porque quando a gente se distancia dele, a gente começa a praticar coisas fora da nossa identidade. Alguém já passou por isso aqui ou é uma mera coincidência? Estou falando besteira? Quando a gente se distancia do Senhor, a gente começa a fazer coisas que Ele não chamou a gente para fazer. Aí a gente entra naquele, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Ah, não ir no culto, não tem nada a ver. Não ir na célula, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Não ter compromisso com a igreja, não tem nada a ver. Não está disposto a servir, não tem nada a ver. Aí quando você olha essas pessoas, elas estão presas no mesmo lugar. Obrigado, era a palavra que me faltava. No mesmo lugar, presos no mesmo lugar. Conheço pessoas, irmãos, que há 30 anos estão num looping na vida delas. Estão num looping. Ora muito bem e ora muito mal. Ora muito bem e ora muito mal. Eu falo para alguns aqui que conversam comigo sobre isso. Eu desde 2003 eu decidi minha vida mudar. Decidi. Falei algumas coisas para minha esposa e falei: a partir de hoje
Deus vai escrever uma nova história na nossa vida. Essas coisas aqui não vai acontecer mais, porque eu decidi. Irmãos, a decisão pode muita coisa. O que Deus quer é que você decida. Vira a chave. Fala para mim, vira essa chave logo. Nós não podemos só ver o erro. A gente acha que a gente nunca é capaz. A gente acha que não é tempo ainda de fazer. A gente acha que não vai acontecer. A gente acha isso, acha aquilo. Mas eu quero te dar uma palavra. E esse é o primeiro ponto. Ih, rapaz, primeiro ponto 9:09. Eu falei que horas? 9:15, né? Não, 9:15 que eu falei a segunda vez. Começa a me atrapalhar também não. Eu estou no primeiro ponto da mensagem. Aqui, irmão, de verdade, primeiro ponto. Primeiro ponto é a introdução. Falei que ia ser breve. Esse negócio de ter horário para trabalhar é ruim, né? Vou brigar com Eva quando eu chegar lá em cima, porque a gente só está trabalhando agora por causa dela. Estou brincando, vou brincar com Adão também. As irmãs ficaram tudo sério aqui, ó. Brincadeira, vou brigar com Adão também, que a responsabilidade era dele, né? Primeiro ponto da mensagem, você anota aí, para você não perder. E a gente não vai conseguir falar tudo disso hoje, mas pelo menos o primeiro ponto eu quero falar com vocês. Primeiro ponto, nossa identidade revela onde vamos chegar. Preste atenção, olha para cá, é muito importante essa frase. A sua identidade, como você se vê, ela revela onde você vai chegar. Forte, né? Ela revela onde você vai chegar. Quando, faz uma vírgula aí, quando você entender a identidade de Cristo dentro de você. Acabou. Quando a identidade de Cristo é revelada em nós, a gente sabe aonde vai chegar. A gente sabe aonde vai chegar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu sei onde eu vou chegar. E você vai comigo. Fala com ela que você vai com ela. Você falou não? Ela falou. Abre o olho. Estou brincando, eu vi que ele falou. Estou brincando com ele. Irmãos, nós precisamos sair daqui entendendo isso. Nós precisamos sair daqui entendendo que a nossa identidade revela onde a gente vai chegar. Está entendendo ou não? Tem pessoas, irmãos, que a gente se engana. A gente olha a pessoa e pelo nosso olhar humano não dá nada pela pessoa. Mas tem aquelas pessoas que mesmo ninguém dando nada, os improváveis, é Deus que levanta. E aqui dentro desse ambiente está cheio de improváveis, e eu sou o maior deles, o maior dos improváveis, que decidi em 1994 mudar de vida, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não que isso tivesse mudado a minha história automaticamente. Em 96 eu caso, tenho muito problema com a minha esposa. Em 98 nós separamos, ficamos 8 meses separados. No 9º mês eu vou para o encontro em 1999. Volto do encontro com a revelação de quem Cristo era em mim. Primeira coisa que eu faço, pego meu telefone, ligo para minha esposa e falo: meu amor, me perdoa, eu te amo. Jesus restaurou minha vida. Eu lá em Poços de Caldas, ali em Teresópolis, restaurou meu casamento. A partir desse momento tudo mudou lá em casa. Mas em 2003 eu entendi quem eu era de verdade, o meu chamado. Eu abri mão de algumas coisas que Deus me pediu para abrir mão, e eu falei para minha esposa: a partir de hoje você nunca vai me ver mais tocar contrabaixo, porque eu era instrumentista na igreja, tocava, ministério de louvor, ministrava, porque Deus me chamou por um propósito específico. E ele perguntou para mim o que eu tinha para entregar para ele. Eu falei: Senhor, eu não tenho nada para te entregar, já te entreguei tudo. Ele falou: não, o que você gosta de fazer? Eu falei: eu só gosto de tocar. Eu falei: é isso aí que eu quero. E eu peguei meu baixo, o Fender que eu tinha, dei para um discípulo,
Ele falou, tá maluco? Eu falei, tô. Eu agora vou cuidar de vidas. Não quero saber de tocar mais. Aquilo que eu pensava que era a minha vida, não era a minha vida. A minha vida é cuidar de pessoas. Aí eu me encontrei de verdade. Parei de me aborrecer com o ministro de louvor. Parei de me aborrecer com os tecladistas que levantam na hora que a gente está falando, os tecladistas levantando. Me aborrecia com o tecladista, me aborrecia com o baterista. Pensa numa raça ruim, baterista. Graças a Deus que aqui é tudo crente, né, Jefferson? Né, meu filho? Tudo crente. Mas o baterista também, tudo raça. A outra lá, baterista também, sentada ali com a esposa. É tudo. Cadê o Pedro? Está aí na igreja. Então. Pedro está por aí. Baterista também. Irmãos, eu brigava. Deus falou assim, eu preciso que você tenha um coração para amar essas pessoas. Eu falei, só se eu parar de tocar. Aí parei. Comecei a amar os caras, meu irmão. Comecei a entender os caras. Está entendendo? Entender que os caras têm família, que eles estão aqui para servir. E eu era igual o quartel, meu irmão. Queria tudo no meu jeito, da minha hora, do meu jeito. E eu não sabia nem ser líder. E Deus foi me ensinando. Então a decisão que a gente tem, ela muda a nossa história. E eu quero dizer que nesses primeiros versículos, eu queria que você já se colocasse de pé, que a gente já está terminando, o Ministério Louvor viesse. Estava tão bom. Vem domingo que vem. Vem domingo que vem é chegar de encontro. Vem domingo que vem, vai ser uma bênção. E a gente vai terminar essa palavra ainda esse mês. Quando lemos esse texto de Mateus 16, a gente pode ter uma falsa impressão que Jesus estava com uma crise de identidade. A gente pode ter a falsa impressão que quando ele pergunta aos discípulos, o que eles estão dizendo que eu sou? A gente pode pensar que Jesus estava querendo se autoafirmar. O nosso maior pensamento era que Jesus estava querendo saber quem ele era, porque ele também não tinha identidade, mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria saber o que os discípulos achavam dele. Quando a gente lê esse texto, aproximadamente 2 anos que eles caminhavam com Jesus. Aproximadamente 2 anos de caminhada. 2 anos de caminhada vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar, vendo Jesus transformar, vendo Jesus fazer tantos milagres. Jesus, ele estava perguntando aos discípulos, eu não me importo com o que eles acham, o que eles dizem, eu quero saber o que vocês sabem, o que vocês pensam que eu sou. E Pedro se autoafirma, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, entendendo aquele momento, ele diz, Pedro, filho de Jonas, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, a não ser o meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo, Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava chamando a identidade de Pedro de volta. Pedro não se achava que ele poderia chegar onde chegou. Pedro tinha a mentalidade até aquele momento de pescador. Mas a partir daquele momento, ele começou a entender o chamado dele e o propósito dele. Não que isso fosse suficiente para Pedro, porque no dia que Jesus é entregue, ele nega Jesus 3 vezes. Mas naquele dia, o arrependimento encontrou o coração dele. E a vida de Pedro foi transformada pela revelação de quem Jesus era. E eu quero que Jesus se revele a você nessa noite, para que essa presença sobrenatural possa indicar em você e trazer você de volta ao propósito que Ele tem para você e para sua família, para sua casa. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos e abrisse seu coração, escutasse esse louvor. A cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. A identidade é restaurada na intimidade. Comece agora um nível de intimidade que porventura pode ter se perdido no meio do caminho, mas hoje Ele chama você de volta. Ele chama de você para viver o novo.
um novo tempo. Um tempo de intimidade e transformação, onde você e a sua casa não será mais a mesma. Oh Pai, queremos ser o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Ele nunca vai soltar sua mão, querido. Leva-me ao lugar onde é só você e eu. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Sem ti eu morro, Deus. Tira esse momento para você orar, dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso ter a minha identidade restaurada em ti. Eu preciso voltar a sentir aquilo que um dia eu já senti. Eu preciso viver um pouco daquilo que passou. Me dê alegria, Senhor, de volta, de te servir, de estar na tua casa, de estar te buscando, de ter intimidade contigo, de tirar um momento de oração. Eu e a minha namorada, eu e minha esposa, eu e meu esposo, eu e meus filhos. Pai, no nome de Jesus. Sim, sim. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. É o lugar de intimidade que Ele quer te levar nessa noite. Onde é só você, onde é você e Ele lá, desfrutando de um momento com o Pai. Oh, te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde é só você e eu. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar. Quem não tem intimidade com o Senhor não consegue identificar a sua própria identidade. Vai ficar sem identidade, fazendo as coisas que Ele não mandou você fazer, e aquilo que Ele mandou você não faz. Mas hoje o teu nível de intimidade vai aumentar. Mas não é aqui na igreja, é no seu particular. Você terá intimidade com o Pai. Deus vai restaurar a intimidade na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, o teu amor sobre a tua igreja. Essa palavra gere vida no coração deles, que eles saiam daqui dizendo: nada nem ninguém vai roubar a minha identidade de volta.
porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo. Papai, eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu roupas novas, pois aceitei. Me deu um lugar na mesa, o meu Pai me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou, me vestiu com roupas novas. E hoje eu sou filho, hoje eu sou filho, hoje eu sou filho. Leva-me ao lugar. Bote a sua mão no seu coração e a gente já está encerrando. Mas Ele é o único que pode te dar uma nova identidade. Ele é o único que pode te dar um novo nascimento. Ele é o único que pode mudar a sua vida a partir de hoje. Ele é o único que pode curar a sua alma hoje. Ele é o único que pode transformar a sua vida. Então, fale com Ele. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Queremos colocar o nosso coração à Sua disposição. Que a nossa intimidade não possa ser aqui na igreja simplesmente, mas no nosso particular. Mude a nossa história. Eleve a nossa intimidade, Pai. Queremos ter de volta. Queremos sentir de volta. Queremos ter tempo contigo de volta. Nos dê, Senhor, essa capacidade de ter tempo contigo. É o que eu declaro sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Acenda as luzes, dê um aplauso a Jesus. Estamos indo embora. Quero dizer para você que tem cantina lá, bolinho de aipim, é isso? Hã? Tem salgado, tem coxinha, tem bolinho. Tem o que? Bolinho de carne seca, bolinho de aipim do Valmir, né? E é uma delícia. Eu queria motivar você a nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos para casa. Quarta-feira nós temos um compromisso aqui, certo ou não? Quem vai vir aí? Deixa eu olhar. Vocês não vão vir não? Você vai vir não? Vai trabalhar? Tá bom. Mas se você não trabalha, você venha em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A saída vai ser por ali, né? Vai ser por aí a saída? Vai, né? Amém? Estendo suas mãos com a atitude de receber. Senhor, muito obrigado por essa semana extraordinária que se inicia hoje. Semana de encontro, semana onde vidas serão transformadas. Nos prepare, Senhor, como igreja, para poder estar ministrando lá. Cada um dos teus filhos que irão ministrar, cada um dos teus filhos que vão palestrar, que eles possam ter, Senhor, a visão do reino de Deus para aquele momento. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja que vai hoje para casa. E essa semana, Senhor, será uma semana extraordinária, que nós recebemos hoje, vamos deixar frutificar dentro de nós, e a nossa intimidade vai aumentar em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Jesus esteja sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Que todos digam amém. Que Deus abençoe. Bom pra mim, eu jamais vi um amor tão grande. Um amigo é pra mim tão bom assim. Eu jamais vi um amor tão grande. Um amigo é pra mim
tão bom assim. Eu jamais vi um amor tão grande. Um amigo é pra mim. Eu jamais vi um amor tão grande. Um amigo é pra mim, tão bom assim. Eu jamais vi um amor